O programa. Damos então início à nossa conversa, vamos falar do ombro, das lesões do ombro, e para isso conto com a presença aqui em estudo do Dr. Rui Claro, é ortopedista nas unidades do Grupo Trofa Saúde. Muito bem-vindo, Sr. Doutor, uma estreia aqui no consultório. Sim. Seja bem-vindo, Doutor. Vamos começar por perceber o que é o ombro, que articulação é esta? Em relação ao ombro, é uma articulação à qual me dedico por inteiro. É uma articulação a mais móvel do corpo humano, pelas características inerentes à própria articulação, é aquela que consegue ter o maior arco de mobilidade e, como tal, perante uma lesão, perante uma patologia, o dia-a-dia, as atividades de vida diária são fortemente influenciadas. Anatomicamente, como é que se divide o ombro? Anatomicamente, quando falamos em ombro, muitas vezes estamos a cingir-nos exclusivamente à articulação glenohumeral, ou seja, ao húmero e à omoplata, essa articulação que nós denominamos glenohumeral. Na realidade, devemos ter algo maior, algo mais abrangente, e temos também a articulação entre a omoplata e a cavidade torácica, a escápula torácica, e também a articulação entre a clavícula e a omoplata, a acromioclavicular. Portanto, na realidade, quando falamos no ombro, falamos assim da cintura escapular e três articulações envolventes, sendo a mais importante a glenohumeral. Nós usamos muito os ombros durante o nosso dia, sem nos apercebermos. Constantemente, desde que acordamos até ao deitar. Mesmo durante a noite, o movimento involuntário do ombro desperta dor ou pode despertar dor. Portanto, não é fora de vulgar, antes pelo contrário, é muito comum doente que procura a dizer que acorda de noite com dor e que isso limita o facto de ficar várias horas sem dormir ou não conseguir fazer uma noite de sono. Portanto, a atividade do membro superior, que é uma característica do ser humano, sempre que é executada, então, nomeadamente com os cotovelos ou com as mãos no espaço, vai quando implicar... Estamos a falar, nós latinos falamos muito com as mãos, portanto estamos sempre... Para comer, para pentear, para lavar os dentes, para lavar a cara. O comprimento, o aperto social muito frequente, muito comum no nosso dia-a-dia. Quem tiver patologia ou limitação nessa articulação vai estar fortemente limitado, fortemente influenciado pela articulação glenohumeral. Portanto, a população em geral, antes de nos cingirmos aos desportistas, deve obviamente praticar exercício físico e deve praticar exercícios específicos para os ombros. Exercícios específicos para os ombros, se quisermos ter uma boa postura, uma melhor qualidade em relação à articulação do ombro, sim, há de facto atividades quer físicas, quer desportivas, que nos vão levar, vão condicionar um ombro mais saudável, nomeadamente... O que é um ombro mais saudável? Um ombro mais saudável é um ombro que posturalmente está equilibrado. Eu agora até me vou pôr aqui direitinho, não vale o doutor achar que eu não estou com os ombros saudáveis. Não. A normalidade é um espectro muito grande, portanto... É verdade. Então, a situação que condiciona maior patologia são situações de sobrecarga ou situações de má utilização ou mau uso da articulação, neste caso do ombro. Nomeadamente movimentos de repetição, constantemente na mesma posição, em que existe um predomínio de uma anteriorização, ou seja, uma tendência para colocar os ombros mais para a frente da cavidade torácica, vai levar a um uso excessivo de determinados tendões que nós denominamos coífades rotadores. É um conjunto de 4 tendões que são fundamentais para o equilíbrio, para a normal função do ombro, e assim esse overuse ou sobrecarga desse tendão em relação aos outros vai condicionar patologia e, por isso, tendinites, inflamações, dor constante, dor de repetição. Se tivermos essa atenção, esse cuidado, uma boa postura na execução do movimento, e aqui falo no caso da atividade laboral ou mesmo de desportiva, vamos criar um ombro mais saudável, um ombro com menos tendência a ter patologia. Doutor, é verdade que o stress e a ansiedade, quando ouvimos aquela expressão, saiu-me um peso de cima dos ombros, é verdade que o stress acaba por também afetar aqui a nossa zona dos ombros, ou não? Com certeza. Como falei, a zona ou a região do ombro, a cintura escapular, é uma zona, uma região do corpo humano fortemente influenciada por estruturas musculares, não só relacionadas com a própria articulação do ombro, mas também estabilizadoras cervicais, da omoplata, o trapézio. Esses músculos, perante uma situação de stress constante, todos nós temos no nosso dia-a-dia, se não tivermos mecanismos de escape, como muito se fala hoje em dia, mecanismos de relaxamento dessas estruturas, todos
todos os dias, parece que o peso dos ombros é sentido diariamente em nós próprios. O relaxamento, as técnicas de relaxamento, o escape diário vai fazer com que tenhamos uma articulação mais saudável, a ausência de dores cervicais, a ausência de dores da região dorsal, interescapular, que muitas vezes o stress, a tensão diária, o não dormir de uma forma adequada vai criar dores musculares e por isso constrangimento ao longo do dia. Doutor, vamos então perceber quais são as principais lesões dos ombros que assombram os portugueses. Os portugueses e a população em geral, ou global. Em primeiro lugar, a grande patologia é a patologia da coifa dos rotadores. Estes tais 4 tendões ou estruturas tendinosas ou musculares que influenciam os movimentos com o braço ao nível do espaço, em que qualquer gesto ou mesmo uma atividade mais repetitiva ou exige alguma maior força, nomeadamente com os cotovelos no ar ou com as mãos no ar, e aí falo de atividades desde lavar os dentes, pentear, ir buscar uma coisa a um armário, estender a roupa, passar a ferro. Essa custa muito. Sim. Ou seja, são movimentos de repetição com os braços no ar. São fortemente, é o grande grosso da população com patologia do ombro. Desde situações de sobrecarga, e aí estamos a falar de situações inflamatórias, em que esses tendões acabam por inflamar pela sobrecarga, pelo uso contínuo e constante ao longo do dia e ao longo dos meses e da vida. E depois situações que acabam até por evoluir para pequenas rasgaduras, rasgões ou rupturas desses tendões, ou mesmo rupturas completas, e como consequente, que se é uma estrutura mecânica na região do ombro, ao estar roto, vai condicionar uma menor função, vai condicionar déficit ou dificuldade de elevar o membro superior e, consequente, dor e incapacidade para as atividades de vida diária. Nos desportistas, vamos então agora falar nomeadamente dos tenistas. Sim. Foi a proposta para o programa de hoje, isto porque, como eu disse, se aproxima o Portugal Open e temos lá portugueses a representar-nos, obviamente. É de facto um desporto que exige muito trabalho de ombro, uma vez que é jogado com as mãos. Exatamente. Tendo em conta a conversa que estamos a ter, o membro superior é fortemente influenciado no tenista. É a segunda maior lesão após a região do tornozelo, pelas mudanças de direção, é a segunda maior a segunda articulação mais influenciada pela prática desportiva do ténis. Em termos de patologia, podemos dividir em 3 grandes grupos a prática desportiva do ténis. A prática esporádica, com pouca atividade prévia, sem grande treino, sem grande influência por parte de treinador, com instrumentos de ténis, como a raquete, pouco adequada, em que leva a um exagero, uma pancada mal colocada, ou seja, atividade esporádica que condiciona uma dor mais inflamatória, mais muscular, mais ligamentar. Depois a prática continuada e repetitiva do fim de semana, do desportista, do tenista de fim de semana e não competitiva, pelo uso contínuo, como falei, das estruturas do ombro, levarão também, podem condicionar a situações inflamatórias ou mesmo pequenas rupturas ou rupturas completas. E depois o desportista nato, ou o desportista que pratica todos os dias, profissional, várias horas por dia, essas situações de sobrecarga, temos que colocá-lo, como falámos há pouco, de um ombro mais saudável, temos que criar mecanismos de compensadores, não só praticar o ténis, mas também exercícios a nível do ginásio, a nível da natação, para colocar o ombro numa posição mais fisiológica, mais anatómica para a prática. Estamos a falar da articulação com maior arco de mobilidade, e no ténis, em determinadas situações do ténis, como por exemplo o serviço ou pancadas de top spin, em que é exigido uma força importante e de colocação, mas também de velocidade na aceleração da bola, que ou funciona numa harmonia perfeita, ou então vai levar, a execução é perfeita, ou vai levar a uma patologia, uma lesão. Cabe ao treinador, obviamente, estar atento a todos estes pormenores para podermos então poder prevenir nos seus atletas este tipo de lesões. Não só o treinador, fundamentalmente o treinador, a execução do movimento tem que ser perfeita, é com anos de prática que se consegue uma execução perfeita, e também um instrumento que utiliza. Hoje em dia as raquetes são cada vez mais leves, têm mecanismos antivibratórios, a tensão
posição das cordas na raquete é importante, porque estamos a falar de um indivíduo que vai estar toda a vida, ou durante a prática desportiva, todos os dias, não é de uma forma lúdica, mas sim de uma forma competitiva. A pancada, a aceleração da bola, o esforço físico aplicado naquele momento é o extremo. Portanto, se não temos um equilíbrio, um bom treino, uma boa influência e um bom instrumento, vamos desenvolver lesões no ombro, de certeza. E o facto de jogar-se apenas, obviamente, com uma mão, seja esquerdino ou destro, deve compensar-se o outro lado, porque nós vemos os grandes tenistas, os tenistas em geral têm uma parte muito mais desenvolvida. Há que fazer uma compensação? O ser humano deve ser equilibrado. Hoje em dia acho que não deve haver nenhum treino, neste caso específico do tenista, em que se privilegie apenas a pancada com um dos membros. Aliás, há pancadas auxiliadas com o outro membro. Mas temos que desenvolver, e isso não é só na pancada, já que durante a atividade, durante o jogo, há um privilégio de um dos membros, no ginásio, nas tais atividades compensatórias, para manter o equilíbrio e a harmonia da cintura escapular, que também é influenciada pela contralateral, temos que também ter atenção ao desenvolvimento muscular e ligamentar da estrutura contralateral, no caso do outro membro. Mas sim, como há um privilégio durante o jogo de um dos membros, vai ser por isso um pouco, e tendemos que seja um pouco mais desenvolvido do que o lado contralateral. Doutor, que lesões é que podem comprometer a vida de um tenista profissional? No ombro, obviamente. Claro, várias. Ou as de sobrecarga, e perante uma lesão de sobrecarga estamos a falar de lesões ao nível dos tendões da coifa dos rotadores, novamente. Sim. Porque se não funcionar em harmonia, é a articulação em que só esta articulação é que tem este equilíbrio. Se não funcionarem de uma forma equilibrada, se não estiverem íntegros, e aí aparecem as rupturas parciais, as rasgaduras parciais ou então completas, isso pode comprometer para sempre a atividade, porque estamos a falar de um atleta em que vai ter um extremo de mobilidade, vai ter o extremo do esforço físico que se consegue com um membro superior em determinadas situações do jogo. Situações traumáticas também, como luxações, ou seja, instabilidade. Que é uma luxação? Luxação. Uma luxação é quando temos uma articulação em que não é congruente a articulação. Vamos imaginar a estrutura do ombro, o osso e a omoplata. Quando esta se desloca de forma a não estar completamente congruente com a omoplata, temos uma luxação. Se esta situação se torna frequente, temos uma instabilidade. A instabilidade do ombro é algo muito limitador, especialmente nestes atletas de alta competição que vivem desta articulação. Se eu, durante a execução do movimento, vou ter situações em que determinadas posições me fazem ter uma maior mobilidade desta articulação, eu não vou executar o movimento, ou então pode ter mesmo uma luxação. Essa luxação o atleta tem que parar o jogo, tem que ser recolocada na posição e ficar algum tempo imobilizado. Ou seja, a instabilidade também é uma situação que, a existir um atleta, tem correção, normalmente é correção cirúrgica, mas também pode comprometer a carreira. As situações de fraturas e outros condicionalismos normalmente são temporárias e muitas vezes acabam por desenvolver ou retomar a atividade desportiva. Tratamentos, doutor, para todos estes problemas podem passar pelo quê? Podem chegar a uma cirurgia? Sim. Infelizmente podem chegar a uma cirurgia. Daí quase que a obrigação, no caso de um desportista, a prevenção. A prevenção é o mais importante num desportista. É a palavra de ordem neste programa, doutor. Sim. Todas as patologias, todos os médicos nos falam de prevenção, sim, porque de facto é o mais importante. Como diz o povo, mais vale prevenir que remediar. Precisamente. E será sempre um remedeio, ou como diz o povo também. Ou seja, qualquer cirurgia, qualquer intervenção cirúrgica no ombro será sempre para tentar remendar ou tentar colocar a situação de ruptura ou de instabilidade o mais anatómico possível, sendo que a anatomia já não será igual ao que seria antes. Portanto, recuperação é difícil após uma cirurgia ao ombro? Sim.
por norma as recuperações são difíceis após a cirurgia ao ombro. Não quer dizer que com isso não venha o atleta a desenvolver uma atividade esportiva ao mais alto nível, cada caso é um caso, mas por norma implica um grande tempo, um longo período de tempo de recuperação. Doutor, para finalizar, vamos dar aos nossos telespectadores algumas dicas para manterem então os ombros saudáveis, como o doutor disse. Sim. Em primeiro lugar, a postura. A postura é fundamental para um ombro saudável. O ombro não deve ser usado de uma forma tão repetitiva. Todos nós sabemos que se tivermos muito tempo com os braços no ar, vamos ter muita dificuldade em mantê-los nessa posição. No dia a seguir vamos ter situações inflamatórias. Portanto, atividades que obrigam os cotovelos no ar ou as mãos no ar, como por exemplo lavar vidros, lavar objetos, pintar, colocar coisas no teto, mudar uma lâmpada, são atividades que no dia a seguir, ou se forem repetitivas, vão desencadear situações de patologia. Então devemos ter alguma atenção nessas atividades. A prática desportiva ou de uma forma lúdica, como por exemplo numa natação, numa piscina, mesmo de ginásio, tendo atenção a estes movimentos de elevação dos membros com cargas mais baixas, com bom acompanhamento de um treinador. Isso é muito importante, não é? Sozinhos podemos fazer muitos disparates. É verdade. Vai acarretar um ombro mais saudável e mais equilibrado. E fundamentalmente isso, as atividades de repetição são aquelas que, por norma, dão origem à patologia do ombro. As crianças, devemos ter também cuidado com os ombros das nossas crianças? Felizmente a patologia do ombro nas crianças é rara ou é muito mais em menor número do que a dos adultos. Muitas vezes são lesões traumáticas do que propriamente situações degenerativas ou overuse ou sobrecarga. A traumatologia do ombro na criança é relativamente comum, não sendo a mais comum na criança e por norma muito benigna, ou seja, de resultado final muito bom. Muito bem, Dr. Rui Claro, muito obrigada por ter estado connosco nesta primeira parte. Aqui a falarmos então dos nossos ombros, das lesões dos ombros. Vamos fechar esta primeira parte. Daqui a pouco, após o intervalo, recebo então o Dr. Ribeirinho Soares e conto com a